irmãos? Alegria imensa estar aqui novamente nas férias, poder rever os irmãos e principalmente poder falar da palavra do Senhor com os irmãos. E eu quero convidá-los a abrir o livro do profeta Joel, capítulo 1. Enquanto você abre a sua Bíblia, quero expressar também a alegria que tenho de ver as crianças, como comentei com o pastor, sendo educadas e ensinadas a devolver ao Senhor aquilo que é dele. A aprender que é Deus quem sustenta as nossas vidas. Isso é muito bonito. E, como o pastor disse, né, como o meu está em fabricação, a gente vai vendo isso e pega esses exemplos bacanas para a nossa vida. Deus abençoe os pais que têm ensinado os filhos a devolver ao Senhor. Livro do profeta Joel, capítulo 1. Leremos até o versículo de número 20. Quem achou, acompanhe comigo a palavra do Senhor. Diz assim: palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu-o o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu-o o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu-o o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque vem um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Vinde, ministros do meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada as ofertas de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum. Convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e vem como assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante de vossos olhos? E da casa do nosso Deus, a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns destruídos, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodos inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos das ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Mantenha sua Bíblia aberta, vamos orar? Deus querido, nós lemos a tua palavra e sabemos, ó Deus, que o Senhor já falou aos nossos corações, porque a tua palavra é vida em si mesma, porque a tua palavra tem poder, ó Deus, para trazer vida àquilo que está morto. Mas nós te pedimos humildemente nesta manhã, Senhor Deus, que o Senhor fale conosco, através do teu servo. Que o Senhor exponha a nós, ó Deus, as tuas verdades contidas nesse texto, e que possamos aprender, ó Deus, a partir do profeta Joel, aquilo que o Senhor tem para os nossos corações, aquilo que o Senhor tem para a sua igreja, aquilo que o Senhor tem para a nação brasileira. É o clamor que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém.
Queridos irmãos, creio que todos nós conhecemos aquela experiência científica feita com o sapo, quando ele é retirado da sua lagoa, e juntamente com o sapo, tira-se também a água daquela lagoa. Não importa o que você faça com aquela água, o sapo ele permanece inerte, ele permanece parado. A experiência mostra que, inclusive, se você pegar aquela água, colocar numa panela junto com o sapo e levá-la ao fogo, o sapo ele morre cozinhado, mas ele não pula da água. Essa experiência, creio que é conhecida de muita gente e é utilizada para muitas coisas, inclusive para motivar pessoas e tantas outras coisas mais. Mas quando eu olho essa experiência, juntamente com o texto que nós lemos, eu tenho a impressão que quando Joel escreve esse texto, ele tem, no mínimo, a mesma ideia dessa experiência. Porque, como nós vimos, Joel escreve um texto, e não é um texto assim tão agradável. Como nós vimos, Joel escreve um texto, e ele é um texto de correção. Joel pega pesado com o povo, Joel pega duro com o povo, mas também dá a impressão que enquanto ele está falando, o povo está inerte, o povo está parado. O povo não se mexe. Antes de falarmos do texto em si, nós precisamos também entender o contexto do livro para entendermos melhor o texto que lemos. E como nós já bem sabemos e entendemos, o livro do profeta Joel é escrito por esse homem. Ele se denomina como o profeta Joel, alguém que é comissionado por Deus para falar ao povo. Mas algumas dificuldades surgem a partir daí. A primeira é, quem é esse Joel? O Antigo Testamento nos traz pelo menos 12 Joel, mas me parece que nenhum desses é esse profeta. Ele se denomina, o profeta do texto, como o filho de Petuel, o que dá a entender também que seu pai era alguém de prestígio quando ele escreveu. Contudo, nós não conseguimos perceber na história onde esse texto se encaixa. Logo, se torna muito difícil interpretar o texto, porque nós não temos noção de como é que a nação estava, embora o profeta fale aqui, mas não temos também noção de como a nação reagiu depois. Dado todos esses fatos, nós precisamos também entender que, embora toda essa dificuldade, o livro do profeta Joel não deve ser um livro que deve ser deixado à parte. Para nós entendermos o porquê, é porque todas as vezes que a Bíblia narra a história de Deus com a nação de Israel, ela mostra o paralelo daquilo que Deus faz com a humanidade. Para exemplificar o que eu estou dizendo, quando Deus criou o Éden, o jardim do Éden, e formou o homem, a Bíblia diz que Deus formou o homem para ter relacionamento com o ser humano. Paralelo a isso, nós olhamos a história da nação de Israel e vemos Deus chamando o homem dizendo, contigo eu farei uma aliança, contigo eu terei um relacionamento. Quando nós vemos, por exemplo, Adão e Eva pecarem contra o Senhor, nós vemos a nação de Israel também pecar contra o Senhor, abandonando o seu Deus. Um pouco mais adiante, quando nós vemos lá em Gênesis 3,15, Deus prometendo a restauração da raça humana através da semente da mulher, nós podemos perceber a graça de Deus em restaurar também a nação de Israel, trazendo-a do cativeiro. Logo, meus irmãos, então, quando Deus fala com a nação de Israel, Deus fala com a sua humanidade, Deus fala com o seu povo. Esse é um livro extremamente relevante, esse é um tema extremamente importante para os nossos dias, portanto, as dificuldades do livro não devem nos fazer deixá-lo de lado, muito pelo contrário. Quando nós percebemos esse paralelo de Deus tratando com Israel, Deus tratando com o seu povo, nós entendemos que este é um livro para os nossos dias. Como eu disse, é difícil identificar o profeta com precisão, seu tempo, seu contexto, mas pelo livro que o profeta escreve, nós podemos perceber algo muito interessante. Joel fala da justiça de Deus, e Joel também fala da dificuldade do povo em responder àquilo que Deus estava fazendo com a nação. Portanto, esse é um livro extremamente importante para nós, porque se nós olharmos para os nossos dias, nós podemos perceber a justiça de Deus
e a letargia do povo. Deus tratando com o povo, Deus erguendo a sua vara da correção contra o povo e o povo parado, o povo inerte. Podemos dizer, inclusive, que o povo está acostumado a apanhar de Deus. Um resumo de tudo que nós lemos poderia ser como se Joel estivesse olhando para aquele povo e estivesse dizendo o seguinte: por que é que vocês estão sorrindo? Qual é o motivo da celebração de vocês? Portanto, esse é um livro extremamente importante, extremamente relevante para os nossos dias. Porque quando nós olhamos para a nossa nação, nós percebemos que dia após dia as dificuldades surgem. Quando nós olhamos para a nossa nação, nós percebemos que dia após dia as notícias ruins aparecem. Quando nós olhamos para a nossa nação ou ligamos a nossa TV, dia após dia descobrimos mais esquema de corrupção. Dia após dia percebemos mais a moralidade do homem se depravando. Dia após dia nós percebemos números como assalto, como roubo, como sequestro, como golpe, aumentando assustadoramente, e pessoas que nós nunca imaginávamos estarem envolvidas estão envolvidas com o problema da sociedade. Quando eu olho para tudo isso, eu vejo então um homem chamado profeta Joel olhando para a nossa nação e dizendo: por que é que nós estamos parados? Por que é que nós estamos sossegados? Qual o motivo de estarmos tão acomodados? Quando o profeta escreve esse texto, ele então traz pelo menos 3 ensinamentos para nós, naquilo que nós lemos. E eu queria dividir isso com os irmãos. Olhe para a sua Bíblia, versículo de número 1. Algo muito interessante, porque, embora o profeta faça a mesma apresentação de tantos outros profetas, isso é muito importante aqui. Ele diz assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel. Eu já disse para os irmãos a dificuldade de saber quem é esse Joel. Agora, a grande questão não é saber quem é Joel. É saber o que ele está falando e de quem ele está falando, por quem e em nome de quem ele está falando. Ele diz: essa é a palavra do Senhor. Quando Joel reúne o povo para falar dos problemas do povo, ele não faz com eles uma assembleia para dizer assim: vamos tentar verificar os problemas e vamos traçar metas, vamos ver objetivos, vamos fazer alguma coisa para conter os problemas e melhorar alguma coisa. Não. Quando o profeta Joel senta com aquele povo, ele não está, por exemplo, com uma prancheta na mão analisando as dificuldades da nação, mas ele diz: essa é a palavra do Senhor. Para os nossos dias seria como dizer: não olhe para quem está falando, mas olhe para aquilo que Deus tem falado ao coração do seu povo. Ele diz: essa é a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel. E o que ele diz então a partir do versículo de número 2? Ele dá um alerta ao povo. No versículo 2 ao versículo 4, ele dá um alerta ao povo. Vejamos que alerta é esse. No versículo 2 ele diz: ouvi isto, vós velhos. O convite para que os velhos, para que os idosos pudessem ouvir aquilo que Joel estava para questionar ao povo, é algo interessante. Ele chama as pessoas de idade, as pessoas experientes, as pessoas mais vividas para dizer assim: olha, isso já aconteceu nos nossos dias. É como se ele dissesse assim: pegue os idosos que têm experiência de vida e falem para o povo. Isso já aconteceu. As coisas que vêm acontecendo já aconteceu. A situação como está tem algum paralelo na história. Ele chama os idosos e pede para que os idosos deem testemunho. Irmãos, quão importante é que os mais velhos possam corrigir os mais novos. Quão importante é a palavra de advertência dos mais velhos em dizer: olha, eu nunca vi isso, eu tenho X anos de idade e em toda a minha história eu nunca percebi algo semelhante. É isso que o profeta está dizendo. Há um quadro terrível que passa no programa do Silvio Santos ao domingo, e é bem tarde, óbvio, né, que senão eu estaria na igreja, mas por volta de 11 horas, 11h30, passa um quadro chamado Os Velhinhos Se Divertem. Eu não sei quantos já viu esse quadro, já viram esse quadro. E lá eles, os velhinhos, como são chamados, eles têm todo tipo de comportamento jovial.
leviano, incorreto. Quão terrível é quando os mais velhos não dão exemplo aos mais novos. Porque Joel faz exatamente isso. Ele pega a história e, para não dizer assim, isso é algo que acontece sempre, ele fala assim, então vamos pegar os mais velhos. Pergunte aos mais velhos se isso já aconteceu. Quando os idosos não dão exemplo, os jovens vivem da maneira como querem. É importante que nós, que temos alguma experiência de vida, possamos chamar os mais novos e dizer assim, olha, presta bem atenção, porque me parece que isso nunca aconteceu com a nossa nação. Ou se isso já aconteceu, me parece que como tem acontecido, não tem paralelo na história. Eu vejo algo extraordinário acontecendo. Eu posso dizer isso para os irmãos com propriedade, pelo pouco tempo de vida que eu tenho. Eu vejo algo extraordinário acontecendo com a nação de Israel. Mas ele continua. E ele não joga a culpa somente em cima dos velhos, porque na verdade ele não está jogando a culpa. Ele está questionando, pedindo aos mais velhos que lhes fosse testemunha, pedindo aos mais velhos que dessem força à sua voz, pedindo aos mais velhos que dissessem ao povo, olha, de fato eu vivi há mais tempo, e eu tive contato com meus pais, e eles nunca me contaram que na história um acontecimento tão extraordinário tenha acontecido. Joel então está dando um alerta ao povo, está alertando o povo, dizendo, faça uma leitura correta dos nossos dias, perceba o que está acontecendo nos nossos dias. Será que isso tudo é normal? Mas ele conclui chamando também os demais habitantes da terra, ainda no versículo de número 2, para não dar a ideia que a culpa é dos velhos. Não é isso. A culpa é dos idosos. Não é isso que o profeta está dizendo. O profeta então reúne todo o povo e faz a pergunta, aconteceu isso nos vossos dias? Ou nos dias dos vossos pais? E a resposta era um sonoro não. Algo extraordinário havia acontecido com a nação de Israel. Algo extraordinário Deus estava fazendo com aquela nação. E ele diz, isso já aconteceu? Eles dizem, não, isso nunca aconteceu. Então o profeta clama a eles que, no versículo de número 3, que narre aquilo então extraordinário que tinha acontecido aos filhos e aos filhos dos filhos até a 4ª geração. Joel está dizendo o seguinte, peguemos a história, vejamos se Deus já tratou assim o seu povo, vejamos se as coisas desencaminharam da forma como está. Quando o povo diz que não, eles dizem, então agora vamos passar isso a limpo, vamos deixar isso anotado, vamos deixar escrito, para que o povo, a geração futura, aprenda que quando a nação se distancia de Deus, Deus pesa a mão sobre a nação. É isso que o profeta está dizendo. Porque, irmãos, pior do que ser castigado por Deus, é quando nós não aprendemos com o castigo de Deus. Nada tira mais a paciência do pai, nada mais irrita o pai ao perceber que ao corrigir o seu filho, ele aprendeu a viver com a mão pesada da correção. Ele aprendeu a viver com o chicote, aprendeu a viver com a vara. Por isso o profeta está dizendo, vamos ver se a gente aprende com o que está acontecendo e ensina as gerações futuras. O profeta está dando um alerta ao povo. O profeta está dando um start no povo. O profeta está tentando despertar aquelas mentes paralisadas, estagnadas, como sapos que estavam dentro de uma panela com água fervendo. Qual é o alerta, então, que o profeta faz? O alerta é que a nação estava em uma devastação total. Quando eu olho para isso, eu olho para a nossa vida nos dias atuais, eu vejo que essa mensagem é relevante para nós. Eu vejo que essa mensagem, ela se encaixa no nosso contexto. Ela se encaixa na nossa vida. Versículo de número 4, o profeta narra então uma situação onde muitos comentaristas dizem que é um acontecimento histórico de fato. Ele não está usando aqui figura de linguagens. Muitos, inclusive, dizem que essa catástrofe que acontece no versículo 4 é algo que está narrado lá em 2 Reis, capítulo 6, nos tempos do rei Jorão, quando uma fome terrível passou pela nação de Israel. E a catástrofe é essa.
O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Quando algo que impacta a nossa vida acontece, isso nos choca. Em 2003, os atentados às Torres Gêmeas chamou a atenção do noticiário inteiro. De lá para cá, muitas outras coisas. Podemos falar, por exemplo, da tragédia de Mariana. Podemos falar da última grande tragédia, o acidente com a comissão do time da Chapecoense. Quando tragédias acontecem no nosso meio, a gente se alarma, a gente se desespera, a gente faz toda aquela comoção. Contudo, passado algum tempo, sem mais notícias novas, aquilo cai no esquecimento. Aquilo cai no dia a dia, aquilo cai em algo que foi normal. Lembro-me, por exemplo, na situação da Chapecoense, o quanto que tentaram buscar culpados. Se eram a comissão, se era a aeronave, se era o piloto, o que tinha acontecido de errado. Alguns meses depois, ninguém mais liga para o que tinha acontecido. Mas Deus tem uma didática maravilhosa para tratar com o seu povo. E é desse jeito. Deus manda uma catástrofe, e aquilo que sobra ele manda outra, e aquilo que sobra ele manda outra, e aquilo que sobra ele manda outra, para ter uma devastação total sobre a nação de Israel. Uma catástrofe apenas ia incomodá-los, mas dali a pouco eles iam caminhar tranquilos. É por isso que o profeta Joel parece ser prolixo, porque ele escreve 32 versículos para falar do problema da nação e para corrigir aquela nação. Mas o profeta, ele diz que a nação estava vivendo uma devastação total. Tudo havia sido devastado. Portanto, esse é o alerta do profeta ao seu povo. Despertem, olhem para os dias e vejam se isso tem acontecido, se isso já teve precedente na história. Vejam se isso não é a mão do Senhor. Pensem, examinem se isso não pode ser o nosso Deus contra nós mesmos. É isso que o profeta está fazendo, alerta ao povo. No versículo de número 5 e diante, o profeta vai falar da consequência do pecado. Algo também extremamente interessante para nós. Versículo de número 5, diz assim: ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Essa palavra ébrios é o sinônimo de bêbados. Pessoas que estavam sob o efeito do álcool. O profeta chama o povo e, inclusive, não deixa aqueles que estavam, por exemplo, à margem, dizendo assim, eles não têm capacidade de raciocinar, estão bêbados. O profeta chama, ébrios, despertai-vos, despertem, acordem. Não é tempo de estar embriagado, não é tempo de estar procurando viver dissolutamente, porque é tempo de despertamento. É isso que o profeta está dizendo. A consequência era porque o moço havia sido tirado, nem mesmo os bêbados tinham o que beber. O profeta está dizendo, bêbados, vocês que se alegram tão facilmente com o vinho, nem isso têm. Despertem, algo extraordinário está acontecendo. Algo extraordinário Deus está fazendo no nosso meio. A fome, então, é a primeira consequência por conta do pecado. E quando nós olhamos para o versículo de número 4, fazendo a conexão com o versículo de número 5, a pergunta que fica é, será que um grupo de gafanhotos é capaz de destruir tanto assim, nas proporções que o profeta está dizendo? Eu quero dizer para os irmãos que é. No ano de 1866, uma praga de gafanhotos invadiu a Argélia, e tão grande foi a devastação que 200.000 pessoas morreram de fome nas semanas seguintes, por falta de alimento. Não só esse acontecimento, mas nós poderíamos falar, por exemplo, das devastações do ano de 1889, ou 1915, ou inclusive a de 2013, que uma praga de gafanhotos com proporções bíblicas invadiram regiões e destruíram tudo. Agora, note algo interessante. O versículo de número 6. A descrição dessa praga de gafanhoto é uma descrição de um exército poderoso, incontável. Ele diz assim,
Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão e ele tem queixais de uma leoa. Parece que o profeta está falando de um povo extremamente forte, mas o profeta está se referindo ainda sobre os gafanhotos. Note a soberania de Deus, irmãos, em utilizar pequenos insetos, se for o caso, para destruir uma nação quando Ele quer. Deus é soberano. Deus tem o controle sobre a história e o controle sobre todas as coisas. Ele dá ordem e um pequeno inseto de gafanhotos, embora que um exército, destrói toda uma plantação, a ponto de deixar, como eu falei, 200.000 pessoas morrerem por falta de alimento. Quando Deus quer agir, como diz uma música por aí, ninguém pode impedir. Quando Deus quer colocar a mão de poder, irmãos, Ele faz. E quando Deus quer corrigir o seu povo, Ele pode usar um pequeno inseto para exortar a sua nação. Como eu falei, não fiquemos lá atrás, olhando o que o profeta Joel escreveu apenas para a nação de Israel. Ele escreve para nós. Ele escreve para os nossos dias. Essa mensagem é relevante e é atual. Nós precisamos entender que Deus pode estar nos tratando, pode estar nos corrigindo, pode estar falando para o povo: despertem. Não vivam dissolutamente. Não andem como querem. Mas tenham uma vida consagrada no altar do Senhor. Tenham uma vida que de fato seja dedicada ao Senhor. A primeira consequência, então, por conta do pecado da nação, é a fome. Mas nós podemos perceber, por exemplo, no versículo de número 9, uma outra consequência por conta do pecado. Que diz assim: cortado está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação, os sacerdotes, ministros do Senhor estão enlutados. Qual que era a segunda consequência por causa do pecado daquela nação? Um culto depravado. Um culto desprovido de sacrifício. E isso é interessante porque o profeta usa isso para dizer qual que é a ignorância de vocês em perceber que enquanto Deus está tratando a sua nação, inclusive Ele cortou o alimento para os sacrifícios. Note, meus irmãos, que quando Deus está tratando com a nação, Ele provê os meios para que o culto não seja associado com a iniquidade. Note, meus irmãos, que quando Deus trata com a nação, Ele provê os meios para que nós não prestemos culto a Ele junto com os nossos pecados. Ele corta os alimentos para aquele povo comer, mas também corta os alimentos para os sacrifícios. E aí o profeta diz: está cortada da casa do Senhor a oferta de manjares, e os ministros estão enlutados. O profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 12 e 13, diz: quando vindes comparecer perante mim, quem vos requereu, só pisardes os meus atos, não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Deus está dizendo: quando o povo se afasta de mim, eu não posso permanecer recebendo esse culto descaracterizado, esse culto que as pessoas prestam com as suas vozes, com as suas atitudes, mas não prestam com seu coração. Essa é a consequência do pecado. Talvez isso se explique nos nossos dias, sermos uma nação com quase 90% de cristãos, juntando apostólicos romanos e nós evangélicos, mas nada muda. Talvez essa seja a explicação de sermos uma nação com tantos crentes, mas uma nação que não é testemunho para ninguém, uma nação que não é exemplo para ninguém, uma nação que olha, por exemplo, para países como Uruguai, como Colômbia, e está atrás desses países em desenvolvimento. Uma nação tão mal educada, uma nação tão depravada, tão corrompida, tão egoísta, que pensa apenas em si mesmo. Porque é que de uns tempos para cá, os números de evangélicos crescem, mas os números de exemplo de cristãos diminuem a cada ano. Porque é que de um tempo para cá, os números de evangélicos crescem, e isso também entra na política, mas nós não vemos as coisas mudarem. Talvez porque Deus cortou daqueles que entram no templo para sacrificá-lo, o alimento de sacrifício. Deus provê os meios para não receber mais um culto misturado com iniquidade. Mas não é só isso. Note comigo o versículo de número 16.
versículo de número 16 diz assim: acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos, e da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? O profeta está dizendo que quando o povo peca contra o Senhor, eles não têm a alegria da presença dele. Quando o povo anda em desacordo com a palavra de Deus, o povo perde a alegria da presença de Deus. O profeta diz: não está cortada a casa do nosso Deus a alegria. Deus não simplesmente cortou os sacrifícios, mas Deus também cortou a alegria de cultuá-lo. Quantas vezes na nossa caminhada nós não percebemos que estamos caminhando sem alegria com o Senhor? E o profeta diz: desperte. É tempo de conserto. É tempo de voltar-se ao Senhor. É tempo de derramar-se na presença dEle. Essa é então a segunda consequência por causa do pecado. Mas avancemos. Versículo de número 10, 12, 17 e 18. Nós percebemos a terceira consequência do pecado. Diz assim, versículo de número 10. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou, as olivas se murcharam. Versículo de número 12. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e as macieiras. A macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Agora, versículo de número 17 e 18. A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A terceira consequência do pecado é a crise. A fome havia chegado à nação de Israel, como nós já dissemos aqui. Uma devastação total. Todas as plantas que tinham características de alimentar o povo foram destruídas. Portanto, quando a nação peca contra o Senhor, Ele pune a sua nação com crise. E essa é uma palavra que você deve estar muito bem familiarizada. Onde qualquer setor da nossa sociedade que nós olhamos, é crise, é crise, é crise. Pois bem, a crise é uma consequência do pecado da nação. É isso que o profeta está dizendo. Quando a nação peca contra o Senhor, Ele envia também a crise. Agora note comigo algo interessante. Ao narrar toda a destruição do alimento, o profeta tem em mente que aquele povo que andava longe de Deus pensava o seguinte: tudo bem, os gafanhotos vieram e destruíram tudo, mas há semente debaixo da terra, e é só a gente esperar que daqui a algum tempo nasce tudo de novo. Olha o que ele diz no versículo 17, não. A semente mirrou debaixo dos seus torrões, ou seja, ela morreu debaixo da terra. Não há vida a ser esperada das sementes. Não vai nascer nada dali. E aí então o profeta percebe que o povo pode ir adiante e dizer assim: tudo bem então, se os gafanhotos devastaram toda a plantação e a semente, corramos às nossas prateleiras. Certamente que tem alguma coisa lá também. Mas ainda no versículo 17 ele diz: não, não há nada no celeiro. Não tem alimento para se pegar na prateleira. E o povo ainda corrompido, então pensa o seguinte: tudo bem, nós temos dinheiro, corremos ao mercado. E o profeta diz: não há mercado. Os armazéns estão destruídos. Não há nada que se esperar. A crise se instaurou. Quando nós olhamos para essa maneira do profeta tratar com o povo, nós percebemos que essa é a nossa maneira. Deus vem e coloca a sua mão de poder e nós dizemos assim: tudo bem, mas à frente as coisas melhoram. E alguém diz assim: não vai melhorar na frente. Aí a gente diz assim: tudo bem, mas em um ano melhora. E o profeta está dizendo: não vai melhorar daqui a um ano. Não, mas tudo bem, se mudar o governo melhora. E o profeta está dizendo: não vai melhorar. Não é assim que as coisas vão melhorar. Está tudo destruído, está tudo devastado. Não tem esperança para nós. Aí no versículo 18, é interessante porque o povo diz assim: se não vamos comer do fruto da semente, comamos dos animais. E o profeta fala assim: não tem animal. Nós não temos nada. A crise se instaurou.
Nós estamos desesperados, por isso que o profeta usa uma palavra dura dizendo, por que que vocês estão aí dormindo? Por que é que vocês estão nessa água da lagoa achando que está tudo bem? Está tudo complicado, Deus está pesando a sua mão de poder, Deus está corrigindo a nação com a sua vara, por que é que nós estamos parados? Nós olhamos então e percebemos a crise se instaurar naquela nação. Como eu disse, uma terceira parte ainda, eu já encerro. Porque quando o profeta leva um alerta ao povo, e quando ele mostra a consequência do pecado, ele não para aí. Porque a função nossa não é simplesmente tentar despertar o povo. A função da igreja não é simplesmente ir lá fora e dizer que está tudo mal. A função da igreja não é ir lá fora e apontar que cada consequência que nós temos vivido, cada situação que temos vivido é a consequência do pecado. A função da igreja também é fazer isso. Mas a função da igreja é conclamar o povo ao arrependimento. Essa é a nossa função e é isso que o profeta faz com o povo. E agora eu quero trabalhar com os irmãos alguns versículos. Em primeiro lugar, ele chama, como eu já falei, os bêbados, os ébrios, aqueles que se alegravam por um copo de vinho. Mas eu não quero tratar as pessoas em si, mas a forma como deveria ser o proceder do povo, e eu queria que vocês olhassem sua Bíblia no versículo de número 8. Ele diz assim, lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Nós olhamos aí, lamenta, com a preposição com a virgem. Mas nós poderíamos traduzir aqui, como está no original, pela partícula que, da língua hebraica, que é conforme, semelhante. Lamenta como a virgem. Essa, inclusive, é a versão, as traduções de todas as outras versões. Lamenta como a virgem. Agora, note algo interessante. Lamenta como uma virgem enlutada. Você consegue imaginar uma moça jovem se preparando para o seu casamento, com todos os preparativos do casamento, e de repente seu noivo morre? Isso é uma dor terrível. Quais eram os projetos de vida dessa moça? O que ela tinha para fazer da sua vida? Certamente, pelo contexto que temos aqui, temos certeza pela história da nação de Israel que eles não tinham filhos ainda. Já é uma dor terrível, né? Porém, a dor de uma viúva desposada, ou seja, uma virgem que ainda não se casou, era ainda maior. Eu vou explicar para os irmãos por quê. Em primeiro lugar, quando uma moça estava desposada e o seu marido morresse, a primeira coisa que a sociedade fazia era olhar para ela e dizer que ela era indigna de ter uma família. Deus não lhe concedeu família. Deus, inclusive, tirou aquele que poderia ser o progenitor da família. Mas essa dor, esse luto é ainda aumentado. Porque essa moça desposada, ela agora se vê sem nenhum cuidado, sem nenhuma perspectiva de provisão. Ela dependeria da misericórdia dos pais ou da sociedade. Quando nós olhamos o profeta dizer lamenta como a virgem, não é simplesmente lamentar como alguém que perdeu seu ente querido, porque nós lamentamos todos os dias, mas ele diz, esse lamento é aumentado. Além disso, como eu já falei, o fato de não poder dar um filho ao marido que morreu, significaria que aquele homem talvez poderia ter o seu nome apagado da história. Essa era a dor da virgem, enlutada. Vergonha, humilhação, ouvindo que ela não tinha capacidade de cuidar de uma família. E o profeta diz, lamente como ela. Reverendo Hernandes, pregando, no capítulo de número 2, ele fala algo interessante e aquilo me impactou. O problema é que muitas das vezes nós corremos a Deus com os olhos secos demais. Mas não só os olhos, mas o coração seco demais. Não temos noção da gravidade do nosso pecado. Não temos noção da situação em que estamos vivendo. O profeta diz, lamenta como a virgem. Irmãos, eu não consigo imaginar qual era a dor de uma virgem. Ela perde
aquele que era o seu amado, ela perde perspectiva de provisão, ela toma para si uma palavra de maldição. Isso era terrível. Mas no versículo de número 11, ele diz um outro tipo de lamento. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. Lamenta como alguém que plantou e não tem o que colher. Lamenta como aqueles que têm sentido na pele a crise. Nós temos sentido na pele a crise. Lamenta como aqueles que investiu o que tinha de mais precioso e não tem mais nada que esperar. Lamenta como aquele que perdeu tudo. O problema das nossas vidas é que muitas vezes nós lamentamos como alguém que perdeu pouco. Lamentamos como alguém que perdeu alguma coisinha. O profeta está dizendo que o lamento deve ser como alguém que perdeu tudo. Como alguém que investiu, mas não vai ter lucro daquilo. Esse era o desespero dos lavradores, que viviam daquilo que plantavam. Continuando, e talvez o mais importante para nós pensarmos, o convite ao arrependimento também no versículo de número 13. Versículo de número 13, que diz: cingivos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Lamenta, e aqui ele diz os sacerdotes, e nós aprendemos no Novo Testamento que nós somos a igreja, o sacerdócio real de Cristo. Lamenta como aquele que não tem mais condições de prestar um culto a Deus que lhe seja agradável. A nossa sociedade, muitas das vezes, tem nos feito ir para a igreja, prestar um culto a Deus de qualquer maneira. Os problemas dos nossos dias a dia têm tirado o nosso coração de Deus. Os sacerdotes, inclusive, perderam a sua provisão, porque eles participavam daquilo que era sacrificado. Eles tinham parte daquilo. Nós precisamos correr ao Senhor, percebendo que dia após dia, irmãos, embora o número de evangélicos vá aumentando, o culto de Deus parece que tem sido abandonado. A preocupação com o culto a Deus, o zelo com o culto a Deus. Algo interessante para nós encerrarmos essa parte é a ordem que o profeta dá de uivar, tanto aos bêbados, como aos agricultores e como aos sacerdotes. Uivar, ou uivo de um animal, muito diferente do que muita gente pensa, não é simplesmente o lamento, a dor. Quando o animal está lá uivando, não é porque ele está sentindo dor, alguma coisa assim, embora caberia aqui. Mas o uivo é um som emitido quando o animal se sente solitário e longe dos outros animais. Quando o animal, uiva, ele está tentando fazer contato com alguém que está distante. E eu não sei se os irmãos percebem, mas o profeta pede para o povo uivar, porque o povo estava distante de Deus. E ele diz: uivem, busquem a Deus, tentem falar com Ele. No capítulo de número 2, ele diz assim: quem sabe o Senhor não se voltará, quem sabe o Senhor não voltará e deixará após si uma bênção. É tempo, irmãos, de chorarmos aos pés do Senhor. É tempo, irmãos, de fazermos a leitura do nosso dia a dia e pensarmos se isso não é consequência da mão de Deus. Se isso não é porque Deus está castigando o seu povo, porque Deus está castigando a nação brasileira. Há alguns anos atrás, talvez algumas décadas, o que se ouvia falar é que a nação brasileira era muito abençoada. No ano de 2003, no mês de janeiro, dia 31, foi lançado um filme que eu creio que os irmãos pelo menos ficaram sabendo, chamado Deus é Brasileiro, estrelado pelo ator Antônio Fagundes. A concepção das pessoas é que nós éramos uma nação abençoada por Deus.
Nós éramos uma nação cuja mão de poder de Deus sustentava essa nação. O que nós temos vivido nos nossos dias, parece que é uma mão que sustentava, é pesando sobre a nação. E o profeta olha para nós dizendo, despertemos. Por que é que estamos parados? Por que é que estamos sossegados? Por que é que estamos acomodados? É tempo de chorar perante o Senhor. O motivo de tudo isso está no versículo de número 15, em que ele diz assim, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. O profeta está dizendo assim, ainda é tempo de chorar aos pés do Senhor. Ainda é tempo de buscar o Senhor. Ainda é tempo de andar com o Senhor. Isaías capítulo 55 diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esse é o tempo, porque chegará um dia, que é o dia do Senhor. Chegará um dia em que Ele virá e que nenhuma lágrima, e que nenhum clamor, e que nenhuma petição diante dEle fará algum efeito, porque Ele virá em juízo. E Ele diz, que dia! Do versículo 1 ao versículo de número 11, do capítulo 2, ele fala sobre isso. Quando o dia do Senhor chegar, não teremos tempo de lamentar diante do Senhor. O tempo é hoje. O tempo de despertar é hoje. Que nós possamos de fato correr aos pés do Senhor e dizer, Senhor, tem misericórdia da minha vida e tem misericórdia dessa nação. Eu concluo então, irmãos, dizendo que o profeta faz a leitura do seu tempo, dizendo que não era tempo de sorrir. Não era tempo de festejar. Não era tempo nem mesmo de se alegrar por um simples copo de vinho, porque não tinha. O profeta, então, olha para a nação brasileira dizendo exatamente a mesma coisa. Nós precisamos nos despertar. Nós precisamos correr aos pés do Senhor. Nós precisamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia da nossa vida e da nossa nação. E mais, nós precisamos ser instrumentos de Deus para despertar o povo. Não simplesmente apontando os pecados do povo, não simplesmente apontando a consequência do pecado, mas apontando que há um Deus bondoso e misericordioso, em quem eles podem confiar e confessar os seus pecados. Deus possa trabalhar ainda mais no nosso coração, irmãos, e falar aos corações dos irmãos, como falou o meu coração, que essa mensagem é urgente, que essa mensagem é para hoje, que nós precisamos nos despertar, que não há motivo para sorrirmos, e que nós precisamos conclamar o povo ao arrependimento. Que Deus possa nos abençoar. Eu queria convidar o reverendo Eloy que orasse por nós, em favor das nossas vidas. Vamos colocar de pé, irmãos. Graças a Deus, por essa palavra. Louvamos pela vida do Leonardo, que Deus continue abençoando e usando o seu servo para trazer essas palavras no nosso coração. E essa palavra que ele trouxe é justamente uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. E já tenho falado isso aqui. Eu creio firmemente que a maneira da igreja fazer diferença nesses dias, nesse tempo de crise, nesse tempo que ele foi descrito aqui muito bem, é a restauração do culto, a restauração da adoração. Eu creio que passa por isso. Porque, na verdade, Deus não tem sido adorado na nossa nação. Cultos e cultos, igrejas cheias, mas a adoração verdadeira a Deus não tem acontecido. Nós precisamos despertar para isso. E, então Deus tem colocado isso no meu coração muito forte. E é interessante que Deus é a mensagem que eu tenho para hoje à noite. Justamente nesse sentido. Né? Deus confirmando isso aqui. O presbítero Fortunato tinha falado dele pregar hoje à noite, mas eu acho que eu vou ter que pregar, Fortunato. Depois dessa palavra, porque eu creio nisso, que Deus está fazendo isso, né? E vai despertar a igreja, e a maneira da igreja de fazer diferença. É um povo que adora, e Deus então derrama sua bênção sobre a igreja e sobre a nação. Vamos orar, mas o culto ainda não acabou não, tá? Ainda temos tempo. Você pode ficar
Tranquilo que mais bênção tem aí para a sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Nós te glorificamos, ó Pai, porque o Senhor, esse Deus vivo que fala ao nosso coração, ó Pai, que através da tua palavra, usando, ó Deus, homens falhos, homens normais, como todos nós, para trazer a tua palavra ao nosso coração, ó Pai. Como aconteceu nesta manhã, ó Pai, nós te louvamos por essa palavra que nos desperta, nos desafia, nos chama, ó Pai, uma tomada de posição. Como foi dito, o tempo é hoje, antes que chegue o dia do Senhor, quando não haverá mais oportunidade, ó Pai. Que o Senhor desperte a tua igreja com essa palavra, Pai. Que o Senhor desperte o teu povo, Senhor, que está aqui nesta manhã. Que o Senhor realmente tenha misericórdia de nós, ó Pai. E nos chame, ó Pai, e nos leve a este arrependimento e trazendo, ó Pai, a tua graça sobre nós, ó Pai. Abençoe cada vida aqui, Senhor. Cada pessoa que ouviu essa palavra nesta manhã. Ó Deus, que não seja mais uma palavra que ouviu, mas seja um despertamento vindo do Senhor para a vida da tua igreja, Pai. Ó Deus, continue falando e edificando a tua igreja, Pai. Continue, Senhor, renovando sobre nós a tua graça e a tua misericórdia. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial do culto, em que o Senhor fala aos nossos corações. Desperta, Senhor. Ó Pai, tira a indiferença, Pai. Tira o comodismo, Pai. Ó Deus, tira essa acomodação, Senhor, que nós temos tido a este mundo, a este estilo de vida, Pai. E desperta a tua igreja para verdadeiramente adorar-te em espírito e em verdade. Ó Deus, muito obrigado. Continue falando conosco, ó Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode assentar, irmãos. Bom dia, irmãos. Alegria imensa estar aqui novamente nas férias, poder rever os irmãos e principalmente poder falar da palavra do Senhor com os irmãos. Eu quero convidá-los a abrir o livro do profeta Joel,